E aí, bom dia, filhos do Punter, beleza? Então, vou estar esclarecendo aqui os três métodos, né, da planilha, tá certo? Quem quiser aderir, lembrando que você pode seguir a gestão, que é super indicada, a do Simple Trade, ou fica aí a sua conta e risco. Então vamos lá, essa primeira do empate prêmio, algumas coisas estão só para preenchimento, então vamos lá. Primeiramente você tem que entender qual é a mecânica do empate prêmio. O que acontece? Trabalhar com a técnica do martingale, que é você trabalhar dobrando a sua banca, tá certo? Sendo que no grupo a odd seria de 3, né? A grande maioria fica em 3. Se você conseguir pegar assim que ele postar, você vai estar pegando aqui. Isso também vai depender, né? Porque o jogo ele vai ser um seguinte do outro, então não tem como você entrar no último jogo. Então, mas o ideal e a metodologia é essa, 3. Então vamos lá. Supondo que sua banca seja de 1000, e aí o Caio indica para você entrar com 4% de 1000 seria 40, tá certo? Mas aí você vai ter muita gente que, não, cara, eu não tenho uma banca assim de 1000, de 1K tal, pra mim é muito, como é que eu faço? Independente, você vai colocar a sua banca aqui, e isso aí vai depender também muito da casa de aposta, que ela vai permitir você fazer sua entrada mínima. Partindo do pressuposto que seja R$ 1 sua entrada mínima. Então, ou seja, você vai fazer sua primeira entrada de 1, segunda de 2, dobrando 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16, totalizando uma soma de R$ 31, tá certo? R$ 31 de 4% seria, para você poder fazer certinho, eu acho que é 777. É 3108, já vai lhe dar automático quando você colocar aqui sua banca. Ah, mas o Anderson, ele pediu para eu trabalhar agora com 2% da minha banca, beleza. Você coloca aqui 2% e a planilha vai validar qual seria a sua entrada, tá bom? Ou você pode trabalhar dessa forma dividindo em 5, sua stake, aqui 2%, ou você pode trabalhar com os 2%, isso aí é critério seu. Então, para a metodologia do martingale do empate prêmio, né? Vamos lá, você está com 1000, um exemplo, vai trabalhar aí com 4% e assim vai, certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui um exemplo super simples que foi como eu fiz com a banca virtual, fiz o teste e coloquei agora e para ver como é que ficaria, né? Esse mês para mim não ficou bacana, sendo que minha meta aqui eu vou colocar depois aqui um exemplo de só um exemplo para você saber, 1500, certo? Então ela informa que ainda falta. Quando eu coloco, porra, virou o jogo maldito lá no empate. Beleza, então quando eu coloco esse valor aqui, eu trabalho a 10%. E aqui eu trabalho com 4, 8, 16, 32, 64. Então vamos lá. O que é que ele vai me explicar? Para vocês entenderem como funciona. Então eu investi 4 em um odd de 3 para ter um ganho de 12. Geralmente quem vai ver isso aqui é o pessoal da Bet365. Na Betfair, quando você colocar 4 no odd de 3, ele já vai dar seu lucro mesmo real, que é o de 8. Ou seja, 12 menos o seu investimento, 8. Então o que acontece? Se eu ganhar, nesse caso aqui, os 8, eu vou ficar com 1248. 1240, minha banca inicial, mais os 8 de lucro. Se eu perder, ele vai subtrair a entrada. E aqui, sequentemente, ele está fazendo, um exemplo, a partir daqui, se você perdeu, um exemplo, se você tiver nessa segunda entrada, é porque você perdeu, tá certo? Se você tiver nessa, é porque você perdeu essas duas. Se você tiver nessa, é porque você perdeu. Então, a partir daqui, ele vai dizer que se você ganhar, e vai estar a sua banca atual, quanto você vai ficar se você perder ou se você ganhar. Lembrando que aqui ele também vai lhe dar um lucro real. Esse lucro aqui é em base da sua stake inicial, sua banca inicial, que sempre por isso que o cara fala que independente do resultado, entendeu? Vai dar a porcentagem de ganho é o mesmo. Vou explicar fazendo aqui rapidinho para vocês entenderem. Então vamos lá. Eu primeira entrada deu red, eu coloquei aqui menos 4. Segunda entrada, entendeu? Também deu red.
Então eu estou aqui, perdi a segunda entrada. Na terceira entrada, a gente pegou um headzinho, aquele gol no finalzinho. Beleza. Então eu estou aqui com menos 16. Eu estou já com um total de menos 28. Na quarta entrada, eu estou dobrando, eu entrei com 32. Vamos supor que aqui a odd seja de 3.10. Então se eu ganhar, eu vou ganhar 99,20, mesmo meu lucro seria de 67,20. Ó, sabendo que a odd é 3, o meu lucro que eu preciso aqui é 64. Mas se eu tenho uma de 3,10, eu vou fazer que nem ele ensinou. O cara ensinou a se programar. Eu quero o meu lucro de 64. Vou lá programa para não ficar, entendeu? Esperando um migué de um head. Beleza? Só para vocês entenderem. Então vocês têm acesso a isso aqui. Você pode colocar quanto é seu valor investido e o da odd. E ele vai lhe informar aqui quanto seria o ganho. Então chegando daqui você tem desse valor 96,64. Se você ganhou nessa última aqui 64, você tem um total de lucro de 36. E que nem ele diz aqui, 67% em cima do investimento. É simples, não tem segredo. É só você colocar o que é lucro e você colocar aqui o que foi suas perdas. Não tem como errar. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui estando entendido, a planilha, vocês vão ter acesso a essas partes aqui só para colocar, se vocês quiserem, quanto for, se tiver em dúvida. E olha, eu não tenho, essa parte não é indicada para gestão, entendeu? Eu não tenho 1.240 mil reais para uma banca. Eu tenho, minha banca é de 300 reais ou 310 reais. O que você pode fazer? Você pode dividir essa banca em 10 partes, 10 unidades aí, entendeu? E partindo do princípio que no empate prêmio, tem aqui uns dados aqui, nunca houve até agora. Agora teve 2 dias assim de head, mas são contestáveis no caso de experiência, porque está agora. Daqui a pouco eu explico isso. Então, partindo desse princípio que não houve, seria muito difícil você perder. E um exemplo, como é que funciona? Você começou com uma banca mínima de 31, já que você tem um exemplo 300 ou 310 reais, dividiu em 10, você começou com 31, fazendo a 1, 2, 4, 8, 16, fazendo um total de 31. Então beleza, assim que você começa aqui investindo, aí vamos supor aqui que na primeira que você ganhou na quarta, né? Você teve um lucro aqui real, tá vendo? De 16, você teve um lucro de 16, mas somando as suas, te subtraindo as suas perdas, entendeu? Então vamos lá, vou colocar aqui é menos 1, depois menos 2, depois menos 4 e depois na de 8 eu ganhei 16. Beleza, eu estou com lucro de 9. E aí, vamos lá. Aí 9 de novo aqui, 9, 9. E aí vai. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Um exemplo, um exemplo. Entendeu? E ele vai lhe dando um total aqui. É bem simples. Então, você conseguiu, você está nessa metodologia, vai chegar um momento que você vai sair. Você vai ter um lucro aqui de R$ 62. A partir desse momento, você já pode dobrar o seu investimento. Por que você pode dobrar? Você vai começar em vez de 1, você vai começar com 2, depois 4, 8, tudo isso mudando aqui, porque você já tem uma banca de recuperação. Quando você faz os 31, você já tem uma banca de recuperação. Se você perder se tiver um dia de head, você sai neutro. Se você tiver aqui também nessa parte de ciclo, se você tiver já nesse daqui, você sai neutro. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem aqui é se você conseguir fazer esses 5 ciclos, você sai no final com quase R$ 500, que não é mal. E partindo o que? A gente já teve sim, se não me engano, no mês passado foram 25 dias seguidos de green, entendeu? Então você, nessa aqui você teria em torno de R$ 1.500. Então é bem simples. O negócio é não ter o head. Se tiver o head, se você tiver numa dessas daqui, você ainda tem uma dessa aqui para continuar ou parar por aí. Beleza? Pronto. Planilha do empate é super simples. Vou colar aqui os dados. Vou passar um review. Ó, gente, minha banca, hoje estaria mais ou menos 18, mas aqui não, vou colocar, porque teve o greenzinho, mas eu não coloquei aqui, não tá salvo. Mas até ontem eu estaria
com a minha banca assim, beleza? Por quê? Porque nesse dia que foi informado o cash, o trabalho, você sabe que eu consegui fazer agora, não conseguiria fazer o cash. Então, mas é algo que nem eu te disse, tudo é experiência. Se eu tivesse me programado aqui, essa odd desse dia do Red foi bem maior que 3. Tanto que ele mandou fazer o cash, então daria positivo. E um exemplo, nesse dia aqui também eu não tomaria Red, eu sou sincero. Porque eu não tomaria Red? Porque no caso aqui foi maior, aqui tem um de menos 64 também. Entendeu? Estaria com menos 4%, mas o de ontem foi um dia bom, já estaria assim, não estaria no negativo da minha banca, mas explicando aqui o que. Esse 64 daqui era o último jogo e a odd era maior de 3, era 3,25 se eu não me engano. Então já poderia ter saído. E um exemplo, último jogo, velho, uma coisa que eu aprendi, você não tem mais jogo para repor, para tentar. Então se é no último jogo do empate prêmio, um exemplo, eu aprendi que se chegar a eu recuperar, um exemplo aqui, o total que daria de 60 do meu investimento, se eu recuperar para mim já tá ótimo, entendeu? É entender isso, eu saí no dia neutro melhor do que com um head pancada desse. Então o head no empate prêmio é muito, muito ruim, então você tem que entender isso, beleza? Então vamos lá. Agora a planilha diária é para quem quer trabalhar da forma que nem o Caio não faz no empate prêmio, faz, e o que ele fala, pronto. Um exemplo que nem ele fala, o objetivo é de 200%. Quando ele fala o objetivo de 200% é que você, um exemplo, vai 10%, 4% é 40%. Você só vai colocar essa aqui, sua banca também, quando você vai fazer o investimento, ele já vai diagnosticar aqui que é 40%. Seu objetivo, não quero ter objetivo nenhum antes, beleza, coloca zero. Meu objetivo, o cara falou é 200% nesse aqui. Ele vai dizer quanto você tem, depois você vai chegar aqui e vai colocar o seu lucro, entendeu? Quando você colocar o seu lucro, acabou. Colocou seu lucro aqui, um exemplo, deixa eu só botar aqui, vou corrigir depois. Meu lucro meu objetivo 80 foi 82. Então ele vai lhe dizer que em cima do seu lucro, de sua banca atual, com o seu lucro você teve um crescimento diário aí de 8%, de 8,20%. Bem simples também. A de ciclos tem o vídeo já informando tudo isso, tá certo? Que eu botei aí, não vou fazer novamente, eu botei aqui um exemplo para vocês colocarem os jogos que for, o mercado. Vocês só vão ter um exemplo, colocar aqui no primeiro desafio, né, se o valor investido de 20 no caso, né, eu vou colocar depois aí para mudar, aquele parece que mudou para 25, então seu lucro teria que ser de 15. Se eu chegar aqui e botar 15, ele já vem automaticamente para aqui, beleza? Aqui são resíduos, se você tipo teve 15,65, você vai ter um resíduo de 65 e no final esse resíduo aqui aparece, que nem eu estou dizendo, que aqui sua banca, seu objetivo final seria de 100, você tem 107, e tudo isso tem no vídeo explicando, tá bom? Para não ficar bem longo esse vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só vocês falarem comigo aí, beleza? Um abraço, tchau.